eu sou a Naná e cá estou eu para mais um episódio do podcast Mãos de Vera, um podcast sobre tricô, crochê e costura em português. Portanto, cá estou eu durante o mês de setembro, estou de férias, hoje é dia 21 de setembro, portanto hoje é o primeiro dia de outono, começa o outono, mas eu ainda estou em modo verão, portanto, apesar deste tempo assim um bocadinho deprimente, para não dizer outra coisa, tive assim um bocadinho de azar com as semanas de férias que escolhi, mas pronto, não interessa, foi o que foi. E hoje cá estou eu para um episódio regular do podcast, portanto houve muita coisa a acontecer desde o último episódio regular, porque o último episódio que eu gravei foi assim uma coisa um bocadinho diferente, e então aconteceu muita coisa desde esse episódio, portanto aconteceu tanta coisa que isto hoje provavelmente vai ser um episódio bastante longo, como eu já vos fui habituando. E pronto, e hoje tenho então alguns projetos terminados para vos mostrar, e também vários outros projetos que tenho tido em mãos. Portanto, vou começar então pelos que já terminei. Portanto, vou começar pelas minhas mittens Lisboa, ou azulejos, como eu entretanto as rebatizei. Portanto, cá estão elas. Uma parece ligeiramente mais pequena do que a outra, mas é porque eu experimentei esta tantas vezes que já fui alargando um bocadinho e esta ainda praticamente não usei, portanto, porque eu tive que ir experimentando esta para ver se me ficava boa em termos de comprimento na mão. Também pode ter a ver com o facto de que esta foi tricotada exclusivamente com circulares mini, com as minhas Xiaogu de 2,5 mm, as de 9 inches, 23 cm, é isso, não é? E estas então, eu acho que elas devem ter passaram por agulhas de duas pontas, passaram por método Magic Loop, até que eu às tantas convenci-me que realmente não conseguia manter uma tensão como deve de ser, especialmente na viragem das agulhas, e tive que mudar para mini circulares, porque realmente não me estava a ficar do meu agrado. Há inclusivamente algumas zonas onde se nota por exemplo aqui, eu sei que depois daqui para cima peguei nas minis e segui, e acabou por ser realmente a melhor solução. Realmente trabalha cores neste tipo de circunferências. Para mim tem que ser com agulhas mini circulares, não com método Magic Loop. Depois também podem, voltando para isto ser um bocadinho coerente, aqui também o número, apesar de eles terem exatamente o mesmo número de malhas, aqui a abertura parece que tem devia estar com um bocadinho de mais de tensão, não sei, e então ficou um bocadinho a malha mais apertada, mas serve-me tal e qual. Eu vou vesti-las para vocês verem as minhas luvas, e vou-vos mostrar o avesso, do qual eu muito me orgulho. E então cá está o avesso das minhas mittens Lisboa. Eu fui sempre assim aqui transportando o fio, para não ter que estar a rematar 500 mil pontas, e realmente foi a melhor opção. Portanto, eu vou calçá-las as duas. Elas ficaram muito, muito justas à mão.
Eu vou tentar ver se consigo com a lavagem depois alargá-las ligeiramente, não precisa muito. E pronto, são assim as minhas mittens Lisboa, ou azulejo. Eu chamo-lhes azulejo atualmente, mas elas começaram por ser, então depois parece mais pequena realmente, mas não. E são assim, começaram por ser umas meias e acabaram como umas mittens que eu adoro, acho-as lindíssimas. Portanto, usei fio Mondin na cor branco e na cor azul. E agora não tenho aqui cor. Tenho. Portanto, o azul que eu usei foi este, que é o número 113, se eu não estou em erro. Não, é a cor 104. O 113 é o amarelo. Aqui a questão do amarelo, e já vão perceber depois daqui a pouco, porque eu vou-vos mostrar outro fio Mondin em amarelo. Ele é ligeiramente matizado e é um fio super interessante, gosto imenso deste matizado, mas realmente houve aqui situações, por exemplo aqui, em que apanhou uma parte menos tingida, ou em que não estava, o tingimento não ficou tão saturado, e então há aqui algumas secções em que quase não se vê o amarelo. Aqui nota-se muito mais. É a única pena que tenho, mas de resto estou super satisfeita com o resultado final destas luvas. E este foi um projeto que eu terminei, e só tenho a agradecer à Carolina Frias, do Mundo Bonito, do podcast, e que também é designer, por causa do desafio do 30 em 30. Eu aderi com estas luvas, que era um projeto que já tinha para acabar há tanto tempo, mas realmente não lhe estava a dar propriamente o amor e o carinho que mereciam. E quando a Carolina falou nesse desafio de dedicar 30 minutos durante 30 dias, por dia, durante 30 dias, para terminar um projeto que já tivéssemos questionado há muito tempo, eu decidi que era se calhar o impulso que eu precisava para terminar estas luvas. E realmente bateu certo. Eu também comecei a trabalhar num outro projeto que tinha começado há algum tempo, ainda lhe dei algum avanço, mas agora tenho tido outras coisas que simplesmente decidi que queria terminar, e tenho estado a trabalhar mais nessas do que propriamente no outro projeto, que é o Timeless Henley da Giorgio Locatelli. Portanto, avancei um pouco, até posso-vos mostrar o que é que avancei, mas não foi assim nada de muito significativo, não é? Portanto, eu estava aqui quando comecei a pegar nele no desafio do 30 em 30 e fiz então este bocado todo, que agora começa a ir aumentando aqui para fazer o decote da frente. Portanto, isto é a parte de trás e eu agora estava aqui a trabalhar na frente. Portanto, este vou voltar a ele também no desafio de 30 em 30, mas para já tem estado mais parado. Isto porque eu queria mesmo acabar as luvas e foi isso que consegui. E depois o outro projeto que eu concluí, que era também um objetivo que eu tinha, e vocês já me ouviram falar até a exaustão sobre ele, e eu prometi que só o voltava a mostrar quando eu tivesse concluído, e é isso mesmo que vou fazer a seguir. Vou-vos mostrar então a seguir a minha flax adaptada. Finalmente está concluída, só falta rematar as pontas. Portanto, eu vou parar aqui e vou vesti-la. Tá bom? Até já! Portanto, e cá está ela, a minha flax adaptada. Ainda tenho aqui um marcador que tem que ser tirado e ela está mais ou menos assim.
Senta-me perfeitamente aqui no decote como eu gosto. As mangas também estão... Elas... já me apercebi que esta malha tem tendência para querer encolher. Eu ainda não a lavei. Ela podia ter ficado um nadinha mais comprida. Mas pronto, também não me chateia muito, até gosto assim. E é isso. Terminada. Eu vou despir porque, obviamente, como devem calcular, isto é um forno e está calor. Eu volto já. Ora, cá estou eu de volta, um bocadinho mais fresca. Porque realmente vestir isto agora em pleno setembro, quando ainda por cima está com um tempo super estranho, tipo tempestade tropical, ou seja lá o que isto é, está aquele calor abafado que eu detesto, em que fico com a roupa toda colada ao corpo e obviamente vestir uma camisola de lã não é propriamente adequado. Portanto, está terminada, só vou mesmo rematar-lhe as pontas e também ainda não lavei as mittens, também ainda não as tinha lavado, portanto está concluída e é isso que me interessa. Aconteceu uma coisa engraçada que foi, eu estive a tricotar a última manga a ver televisão, praticamente quase sempre, a ver documentários e coisas do género. E o que aconteceu foi que eu ia tão lançada, que continuei a fazer aumentos por ali afora e então quando dei por mim, esta tinha menos... já tinha diminuído mais ou menos 6 malhas do que nesta. Portanto, esta está um nadinho mais larguinha. Epá, e eu faltava-me, sei lá, 10 voltas para depois para acabar a manga e depois começar o canelado. E eu pensei, eu não vou desmanchar isto, eu não vou arrepiar caminho, eu quero acabar com isto. E, epá, e depois pensei que também por uma questão de 6 ou 7 malhas não era por aí que o gato ia às filhoses e também não se ia notar assim tanto. Basicamente vou-lhe dar assim ali um cheirinho um bocadinho maior na blocagem e pronto. E como se costuma dizer, de noite todos os gatos são pardos e ninguém vai reparar. Portanto, e é daquelas coisas que eu não me chatei porque, como vos disse, estava já mesmo ansiosa para acabar isto. Agora vamos então a alguns pormenores sobre isto. Portanto, eu comecei isto como um tamanho M. Peguei o modelo base é Flax da Tin Can Knit, que é um modelo gratuito que eu já tinha feito, só que eu tinha feito no tamanho L. E realmente o tamanho M, em termos de número de malhas, é para mim o ideal. A única diferença é que o tamanho M, os aumentos aqui do raglan, faltavam pelo menos uns 5 cm de tecido. Porquê? Porque eu tenho a profundidade aqui da minha cava é maior do que aquela que está indicada no modelo, na receita. Portanto, eu aí, a partir daí, basicamente, optei por definir eu os pormenores dali para a frente e já não me guiei muito mais pelo modelo. Também o que havia para me guiar era mesmo só aqui no início, na construção da camisola. Eu tinha comprado 5 novelos porque achei que iria dar em termos de metragem. E depois cheguei à conclusão que não me apetecia jogar ao jogo do tricô medricas e quando fiz um incremento de acervo de fios drops numa encomenda que fiz à Seixoku, já tinha a encomenda colocada, já tinha pago, estava a aguardar aquelas que a Pilar despachasse a encomenda porque
havia um fio, um dos fios que eu comprei que eu queria 8 novelos e a Pilar questionou-me se eu queria que fossem todos do mesmo lote ou se me importava que ela me enviasse esses 8 novelos, sendo que 3 deles seriam ainda de 2 lotes diferentes. Portanto, eu não iria receber os 8 novelos do mesmo lote, iria receber 8 novelos de 3 lotes diferentes. E eu decidi que não queria correr esse risco e também não era um fio que eu tivesse com pressa de receber para poder trabalhar. E então ela disse, para a semana vamos receber mais, depois então terei quantidade suficiente para enviar os 8 novelos a partir do mesmo, sendo do mesmo lote. E então fui questionada se queria aguardar e receber os novelos todos do mesmo lote ou se queria receber imediatamente. E ainda bem que optei por esperar, porque não, como disse, não fiz um incremento de acervo mais por uma questão de aproveitar as promoções da Alpaca Party da Drops. E ainda bem que o fiz, porque depois acabei por, assim, quase às vésperas, achei que se calhar era capaz de ser boa ideia acrescentar um novelo do fio que eu estava a trabalhar a flax, porque comecei a ver o fio a acabar e eu ainda me faltava um bom pedaço da manga. E então encomendei, por acaso ainda não vi quanto é que consumi deste novelo, devo ter consumido se calhar aí 10, 12 gramas, se tanto, portanto não era muito, e ainda equacionei desmanchar a amostra, mas também não ia chegar, e mesmo desmanchando a amostra, então ainda bem que decidi não jogar ao tricô medricas. Tenho este novelo que não sei, logo vejo depois o que é que faço. Pode ser que até o conjugue com outro fio de alpaca e faça alguma coisa em trabalho a cores, porque eu agora estou muito fã de trabalho a cores, portanto é a minha nova cena. E então, pronto, à última da hora pedi à Pilar se podia acrescentar também, depois fiz o pagamento já da diferença. E não, acabei por ficar incluído também, acabou por vir dentro da mesma embalagem, portanto não paguei mais portes além dos que já tinha pago. Portanto, 2 projetos concluídos, finalmente, e dá assim uma sensação de alívio. Parece que, não sei, dá uma sensação que estes 2 projetos, estes e outros que tenho em mãos, porque tenho tantos, já me estavam a ocupar espaço mental e isso estava-me a fazer confusão. Portanto, eu neste momento estou muito focada em... terminei 2, comecei 2, mas quero ir trabalhando nestes que comecei, mas também, ao mesmo tempo, trabalhar em simultâneo naqueles que já tenho em curso há uma série de tempo. Portanto, eu não vou manter o 30 em 30, mas vou mantê-lo de certa forma. Vai ser um 15 em 3 meses até ao final do ano, porque o objetivo é realmente, eu tenho outros projetos que também são pequenos e que posso simplesmente acabá-los com relativa facilidade, desde que lhes empregue algum tempo. E então o objetivo é esse. Como são coisas pequenas, a ideia é trabalhar nos 2 que comecei, mas também, portanto, fazer ali tipo dia sim, dia não, trabalho nos que já tenho em curso e nos dias alternados trabalho nos que comecei. Portanto, projetos terminados, estamos conversadas. Ou conversados, porque também temos público masculino aí desse lado. É uma discriminação, estamos sempre a pensar que somos obviamente somos um mundo maioritariamente feminino, mas também há muitos homens a tricotar. Depois, vamos então àqueles que têm em curso e que são os tais projetos mais pequenos. E eu vou começar por vos mostrar então estes 2 que vos vou mostrar de seguida estão semi-castufados, como eu gosto de lhes chamar. Porquê? Porque já tenho metade feito e está a outra metade para fazer. Portanto, esta é a minha mitten assim um bocadinho marreca.
parece um bocadinho estranha, é a minha mitten Reis e Santos. E estou super satisfeita com isto. Eu vou vestir, para vocês verem, isto realmente é gigantesco. Eu já sabia que ia ficar assim bastante grande, mas eu estou tão feliz com isto. Acho que foi uma ideia bastante feliz a que eu tive de conjugar então as sobras das meadas, quer dos reis, quer dos santos. E pronto. Aqui está ela, em todo o seu esplendor. Uma já está concluída. E a outra, eu já tenho... Já comecei a segunda. E tenho já o cos, o canelado do pulso feito, do braço, não é? Neste caso é do braço, não é do pulso, porque elas não param aqui. E pronto, agora vou começar então a acrescentar as meadas pela mesma ordem que segui aqui. Portanto, epá, eu sei que eu da outra vez disse, eu depois logo vejo como é que faço, se ponho aqui a ordem. Portanto, eu fui fazendo diminuições, porque depois, obviamente, se não tivesse feito, ia ficar muito largo na mão, e realmente fui também vestindo à medida que... Fui também me vestindo à medida que fui progredindo na mitten. Usei agulhas 2,5 mm e método Magic Loop. Aqui utilizei método Magic Loop porque não, digamos, isto é riscas, e fui logo... Esta já está arrematada porque eu fui logo prendendo os fios. Utilizei o método da Tânia Neves, da Bola de Pelo Criações. Ela tem um vídeo tutorial no YouTube. Se quiserem, depois eu deixo o link para o método que ela utiliza para ir logo prendendo as pontas, para depois não termos que estar a arrematar tudo com uma agulha de tapeçaria. Portanto, eu vou seguir mais ou menos a mesma ordem das meadas, obviamente alternando sempre uma meada dos reis com uma meada dos santos. E obviamente que a segunda não vai ser exatamente igual a esta, porque há aqui muitos fios matizados em que eu utilizei uma secção do fio que agora transitou para outros tons, portanto elas vão ser diferentes. E isso também não me chateia nada. Portanto, as minhas mittens dos reis e dos santos. Depois... Tenho também outro projeto que também teve aí parado umas semanas, porque eu realmente queria acabar as mittens, as azulejos, e entretanto agora também lhe peguei, dei-lhe aqui um avanço, e também está semi-castofada, porque eu já tenho uma meia feita e... E tenho já o cos da perna começada. Portanto, estas são as meias colaborativas. Portanto, é um projeto que surgiu pelas mãos da Cristina, da Poela 63, no seu famoso Discord, que continua a ser o melhor local de encontro por estes dias para as tricotadeiras e tricotadeiros. E então elas eram para ser começadas toe-up, mas eu sinceramente não é esse o meu método preferido de construção de meias. Eu gosto mais delas cuff down, prefiro da perna para o pé e não da biqueira para o cós da perna. E então basicamente comecei, e por isso tenho aqui então o canelado
o canelado da perna da segunda meia. Portanto, estou a fazer estou a fazer estas meias com fio do Aldi, que foi neste branco e neste cinza, que foi um fio que me deu a minha querida amiga Maria João Duarte, do podcast de Pontinhos ao Vento. E como vos disse há pouco, para trabalhar color work, nada melhor do que circulares minis, Xiaogu. Estas são fixas. Perdão. Estas são mini circulares fixas, e eu sinceramente, apesar de ter também as Twisted Sock Combo da Xiaogu, prefiro estas. Gosto mais destas, apesar da outra dar para combinar as ponteiras e não sei o quê. O cabo desta é ligeiramente mais grosso, e se eu combinar, portanto, a ponteira maior com a ponteira mais pequena, para aquilo que é o meu número de malhas e a circunferência que eu preciso para fazer tanto mittens como meias para mim, fica muito grande. E depois eu tenho que andar ali a jogar com... Portanto, isto já não é... Já tem uma pega ligeiramente diferente. E depois, se eu tiver uma agulha que é muito grande e que eu tenho que estar ali a fazer uma espécie de ginástica para mudar as malhas de uma ponteira para a outra, não dá. E então prefiro muito mais estas, porque têm a circunferência perfeitamente adequada. Portanto, o que é que eu fiz aqui? Fiz um canelado 2x2 durante 16 voltas. Depois comecei então, obviamente, os esquemas. Portanto, o primeiro é da Cristina Gaspar. Depois, creio que é Carolina Frias. Deixa-me ver se eu não estou a dizer nenhuma asneira. Porque eu tenho aqui a ordem. Se eu encontrar as instruções. Aqui. Portanto, são 6 esquemas ao todo. Não, já estava a dizer as neiras, lá está. Portanto, o primeiro é da Cristina Gaspar, que é a Books, Lesbian and Baby, no YouTube. Depois temos a Mónica Riso. E depois, do outro lado do Atlântico, estas meias são umas meias colaborativas internacionais. Não é uma brincadeira de meninos. Depois então é que temos assim a Carolina Frias. E eu fiz fiz o esquema todo da Carolina Frias. Inclusivamente aqui só não fiz... Ou fiz? Não. Só não fiz aqui esta última secção. Tive que encurtar. E depois passei então para o esquema 4. E que também só fiz até aqui à volta 12. E depois fiz este. E por último fiz este. Que é o meu. Portanto, isto porquê? Porquê que aconteceu assim desta forma? Porque eu já estava a ficar com a perna bastante grande, e porque eu tenho um pezinho de princesa, e então eu nunca... não vale a pena fazer mais do que 32 voltas depois da biqueira feita, depois do calcanhar feito. Só estou a dizer parvoíces. Estou a trocar os nomes às coisas. E então eu fiz o cálculo, a contagem do número de carreira de voltas que ainda tinha nos esquemas todos. Portanto, tive que basicamente atalhar ali algumas coisas. O calcanhar, fiz Sleeps Kiss Heel, portanto já é hábito de fazer. E depois no pé fiz assim esta brincadeira. Aqui tem esta volta completamente branca, isto porque eu fiz aqui 2 voltas em branco para separar do esquema da poela do primeiro para o segundo, e
e nesse dia não estava para ali virada de transportar o fio aqui pela parte da frente, portanto transportar o fio cinzento. Podia transportá-lo, mas não me apeteceu e então ficou assim. Mas pronto, eu gosto na mesma e é isso que interessa. Depois fiz a biqueira normal, as reduções para a biqueira normal e já tenho uma meia feita. E agora quero ver se concluo então a segunda e vamos ver se não me esqueço de tudo o que fiz na primeira para não ficar com duas, porque o objetivo é ficar com duas meias iguais. Aqui queria mesmo ficar com duas iguais. Vamos ver se não me baralho. Portanto, 2 projetos concluídos, 2 projetos 50% concluídos e agora então vamos passar ao próximo em que estive a trabalhar. Então este aqui estou a contar, ver se consigo até ao final do mês de setembro terminar estes 2. O objetivo é esse. Portanto, este também está. Depois, eu andei a trabalhar também num outro projeto e tenho trabalhado afincadamente nele, mas não vos posso mostrar. É um projeto secreto e eu não posso mostrar. Mas posso-vos dizer que já lhe devo ter acrescentado, se calhar, uns 30% em relação àquilo que... Porque ele estava muito no início. Era um projeto que eu tinha parado há coisa de um ano e realmente o desafio da Carolina ajudou-me a pegar nele e ultrapassar o murozinho que fui eu que pus lá, o muro, a barrar uma passagem. E então esse não vos posso mostrar. Portanto, por muita pena minha, mas não posso. Portanto, tem havido muito tricô, como estão a perceber. Depois... Outro projeto que eu também tenho estado a trabalhar, e este estava também um bocadinho... Não era esquecido, ele não estava esquecido. Era um bocadinho a aguardar que eu tivesse disponibilidade mental para lhe fazer os calcanhares. Porque eu o calcanhar não gosto de deixar parado a meio, porque depois não sei onde é que parei. E então quando faço calcanhares gosto de fazê-los assim tipo de uma penada, que é para não me desorientar e não fazer borrada. E então estas são as minhas meias da criatividade. É um projeto anual da Bola de Pelo Criações, a Tânia Neves, em que em cada mês, ao dia 6, nós definimos um estado de espírito em relação ao nosso ser criativo e consoante o estado de espírito, assim, obviamente atribuímos uma cor a cada um dos estados de espírito e então vamos então depois, no dia 6 de cada mês, registamos então esse estado de espírito e depois tricotamos então 6 voltas com esse fio. Portanto, eu já tenho ambas concluídas até ao estado de espírito do mês de agosto, portanto, do mês de setembro, assim é que é. Portanto, até aqui estamos a falar até ao mês de... Aqui é o mês de junho, depois é julho, agosto e setembro. E estas também têm sido umas meias que já passaram por todos os métodos possíveis e imaginários. Passaram por tricô com agulhas 2 pontas. Eu uso só 3, não tenho paciência para as 5 agulhas. Depois aquilo não estava-me a aparecer escadas aqui de lado. Passei para as circulares, em que andei a tirar de uma e depois punha outra e não sei o que, isso também não me dava resultado. E quando finalmente tive um par de circulares com 2,5 mm com cabo de 80, passei-as então e tenho estado a tricotar em Magic Loop e deixei de ter qualquer problema. Portanto, aqui, este é um excelente projeto para aproveitamento de sobras de fios. Se bem que nós agora temos uma série de iniciativas com montes de meadas. Tivemos as meadas dos reis, tivemos as meadas dos santos, agora no Snail Mail também dá para mandar mini meadas. Portanto, eu tenho muito para onde mandar meadas.
Mas este é um excelente projeto para aproveitar sobras de fios. E foi exatamente isso que eu fiz. E obviamente, como também tenho fios matizados, estas meias não são exatamente iguais. Porquê? Porque a transição deste fio, ele transita deste azul, depois passa assim aqui para os roxos e depois temos ali uns verdes e brancos. Ou verdes e cinzas, ou o que é. É assim uma coisa, mais ou menos. E também aqui nesta secção também apanhei mais os amarelos do que propriamente ali naquela. Aqui apanhei mais os rosas e os verdes e aqui apanhei ainda rosas e amarelos. Portanto, também não são exatamente iguais e eu também não me chatei nada com isso, porque o objetivo é serem umas meias divertidas e replicarem um bocadinho aquilo que é a minha criatividade. Portanto, a meias da criatividade da Tânia Neves, da Bola de Pelo Criações. E continuamos a desfilar com projetos. E depois, entretanto, eu tinha dito que este ano não me ia meter em tentações, ou que dificilmente aderiria assim a grandes a grandes projetos em que me espicaçassem, mas houve um que eu tive mesmo que atirar isso para o alto, porque quando vi a peça fiquei completamente apaixonada pela peça e tinha fio em acervo, portanto ter feito aquele vídeo do My Precious foi bastante útil, porque entretanto já decidi uns quantos projetos que vou utilizar exatamente fio desse acervo do My Precious, e porque me lembrei que tinha exatamente fio para poder fazer este projeto, que é um test knit. E eu só aceitei fazer o test knit porque tinha um prazo bastante prolongado, bastante, razoável para mim em termos de execução, e também porque, como iria estar de férias estas duas últimas semanas, permitia-me ter mais tempo disponível para lhe dedicar. E também porque é um projeto da Ana Isabel Ramos, da Airbilly, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, que tive o prazer de conhecer quando estive em Lisboa, agora da última vez, quando fui à Mom's Knitting e à Companhia das Agulhas, e que é uma pessoa que eu gostei mesmo de conhecer ao vivo e a cores, e fiquei super feliz quando ela pediu testers, e obviamente que tive que avançar porque não havia outra hipótese. É daquelas coisas, daqueles projetos que têm mesmo que ser. Portanto, é um projeto de um child. Eu estou a fazer o test knit do child, do novo modelo de child da Ana Isabel. Eu vou ter vamos ver se eu consigo mostrar. Portanto, eu ainda estou na primeira secção. Este é um projeto feito com um fio de espessura lace, que é uma coisa que eu não estou propriamente... não é muito o meu hábito. Eu muito dificilmente tricoto coisas em lace, mas este tinha mesmo que ser. Por acaso eu estava aqui a ver se tinha uma foto, mas eu depois ponho aqui uma, porque a Ana Isabel, ela publicou algumas imagens do projeto. Portanto, o meu não é tão dourado como o dela, o nome é Child Dourado, não é tão dourado como o dela, é em cinzento. Curiosamente, nós escolhemos ambas fios com a mesma origem em termos de nacionalidade. Portanto, ela fez o projeto dela com Manos del Uruguai e eu estou a fazer com Malabrigo Lace. Só que Malabrigo Silk Paca, se não estou em erro. É Baby Silk Paca Lace. Portanto, foram umas meadas cinzentas que eu vos mostrei no último vídeo, e a cor então é este cinza, que é o Pearl Tan. Estou a mostrar isto ao contrário. Não. Portanto. Vou mostrar a meada errada.
portanto, depois de novelado fica assim. E tenho já este bocadinho todo, portanto isto, como devem calcular em lace, vai crescendo muito, muito lentamente. E epá, estou a gostar muito, é bastante, até agora tem sido fácil de decorar, não é? Ia dizer que me tinha enganado, mas não. Acho que tive ali uma diferença na tensão. E pronto, eu estou um bocadinho mais de meio desta primeira secção, depois vêm outras. Mas eu posso-vos dizer que o Shell é mesmo muito bonito e eu estou super feliz de ter aceito este desafio de fazer então este test knit para a Ana Isabel Ramos. E portanto, este foi um projeto que eu só dei início a semana passada, portanto, quando finalmente concluí aqueles 2 projetos da Flax e das Mittens. Portanto, foi mesmo, estou numa de seguir um bocadinho a lógica minimalista, que é, tem que sair alguma coisa cá de casa para começar a entrar. Portanto, tem que sair alguma coisa das minhas agulhas para voltar a poder castonar mais alguma coisa nas agulhas. E, por último, como castonei 2, como castofei 2, castonei 2. Portanto, e então cá está. Deixem-me ver. Não estou a falar mentiras. Não estou a falar mentiras. Preciso termos cuidado, porque depois fica em vídeo e depois fact-checking e tal. Depois somos sempre apanhadas na curva. E então, cá está. Vamos ver se eu consigo mostrar-vos isto. Não tenho muito para mostrar, porque como lá está. Comecei... e entretanto, spoiler alert. Ok? Spoiler alert. Se estão a fazer o projeto do Ceramic Mystery Call, da Audrey Borrego, a Yarn Flakes, agora é tipo passar à frente, ok? Passem à frente. Portanto, não tenho muito para vos mostrar. Já comecei então a primeira pista. Portanto, já saíram 4 pistas, mas ainda só vou na primeira. Portanto, vou aqui com um bocadinho de atraso. E estou a usar as sobras do fio das minhas mittens azulejos. Portanto, o branco, estou a usar este branco, que era a cor natural da Mondin. E o azul não é o mesmo azul das minhas mittens, se bem que aquilo que me sobrou, que foi isto tudo, eu vou tentar incorporar noutras pistas. Porque, entretanto, eu estava a comentar no Discord da Cristina, não é? O Discord, não vale a pena estar a dizer que é o Discord da Cristina, porque toda a gente sabe que é o Discord da Cristina. E eu estava a comentar que não me estava a apetecer e gastar muito mais dinheiro, mas que realmente não tinha metragem suficiente para usar só o mondinho que tinha sobrado das mittens. E a Carolina Frias foi uma querida, e como estava numa de se livrar de alguns fios que tinha lá em casa, foi uma querida e mandou-me então 2 novelos, um novelo um completo e outro incompleto. Desculpem lá, pensava que estavam a chamar-me. E então mandou-me estes 2, portanto eles são o mesmo número, são iguais, que era fio que lhe tinha sobrado de um projeto. Este é o 104, aliás, então o meu é o... o meu é o 114, é assim uma coisa. Eu sei que eles têm 10 números de diferença. Ou 211. Bom, não interessa, não importa. E então, portanto, sobrou-me o branco. Oi, já vão agulhas. Sobrou-me o branco das mittens, o azul, este amarelo meio matizado, e então eu decidi que vou usar estes e os que a Carolina me enviou. E ela enviou-me, eu tenho que vos mostrar isto porque eu fartei-me de rir. Achei o máximo. Deixem-me ver agora se encontro. Está aqui.
que é esta caneta. E para vocês perceberem porque é que eu me fartei de rir. Portanto, ela mandou-me esta caneta, que podem ver, a tampa é a cabeça de um lama. E depois, além de ser muito colorida, diz no problema. Achei do máximo genial. Pronto, eu tinha que mostrar isto, desculpem lá. Que eu também gosto muito de coisas de papelaria. Ora, como eu estava a dizer, portanto, só tenho este bocadinho, portanto vou, sei lá, vou mesmo no início do gráfico de cor. Sei que houve algumas pessoas que tiveram dificuldade com a montagem provisória. Eu não tive problema nenhum, porque não. Acho que a questão foi que as malhas começavam-se a torcer e depois não estavam a conseguir distorcê-las, não é? Eu não tive esse problema. O problema que tive foi que o meu provisional cast on, cheguei ali a um ponto em que eu ia a tricotar o gráfico já estava a tricotar no gráfico a cores e de repente tinha isto aqui tudo, ou seja, à medida que ia tricotando parecia que ia repuxando o waste yarn, aqui o fio de desperdício onde onde está a montagem provisória, portanto tive que andar aqui um bocadinho à luta com isto, mas agora penso que, como também já tenho aqui um nadinha feito, já não estou a ter esse problema. Estou a gostar bastante de tricotar este projeto. Está a ser bastante simples, apesar do gráfico até ser bastante carregado. Eu estava a contar com uma coisa não tão... uma quantidade de colorwork tão intensa, mas acho lindíssimo e acho que vou ficar com uma gola super gira. A gola chama-se... a gola é inspirada nos azulejos portugueses, daí o nome Ceramic Mystical. E uma das razões pelas quais eu acho que estou a gostar tanto, não só porque estou a trabalhar com o fio Mondin, que é um fio que eu até gosto bastante de trabalhar, mas porque estou a trabalhar com estas agulhas. Eu estou a usar agulhas de 3mm e estas ponteiras foram umas ponteiras que eu comprei à Isabel Maio. A Isabel Maio tinha feito uma encomenda de umas ponteiras e depois, quando recebeu a encomenda, acho que não era bem aquilo que ela queria, ou já não me recordo bem ao certo, mas tenho a ideia que foi isso. Ela não era exatamente aquilo que ela queria e o trabalho que ela tinha a devolvê-las, mais valia encontrar quem as quisesse. E eu, como realmente eram ponteiras de 3,25, 3,5, 3,75, que são... Eu de 3mm tinha, mas de 3,25 e 3,75 eu não tinha. E então eu acabei por fazer negócio com a Isabel Maio e fiquei-lhe então com as ponteiras e ela depois acabou por encomendar aquilo que ela realmente pretendia. E eu digo-vos uma coisa, eu estou a achar uma delícia tricotar com isto. Elas são super pontiagudas, são pontiagudas QB, mesmo uma delícia. Acho que o colorwork até o trabalho a cores está-me a correr melhor só pelo simples facto de estar a tricotar com estas agulhas. Elas são super leves, o fio desliza, apesar de elas terem aqui esta parte em madeira, deslizam maravilhosamente. Estou a gostar bastante da experiência, principalmente, e dá-me boa parte do prazer que estou a ter a tricotar este projeto tem exatamente a ver com as agulhas. Portanto, para perceberem a diferença de cor do azul que eu estava a usar nas mittens azulejo, aqui fica a luz, este tempo meio cinza, não sabe se quer fazer sol, se quer chover. Ontem aqui caiu uma trovada terrível. Portanto, ele é ligeiramente mais escuro, elas são cores diferentes. E depois vou utilizar então também mais uns fios Mondin que acrescentei ao meu acervo e que é exatamente aquilo que vos vou mostrar a seguir. Eu vou parar aqui
para ir buscar então os incrementos de acervo que fiz desde o último episódio. Até já! Ora então, vamos lá ver o que é que veio cá para casa com este incremento de acervo. E vieram bastantes coisas. Umas que foi para aproveitar promoções, outras foi para completar então o meu projeto do Ceramic Mystery Cal. E hoje, por acaso foi esta manhã, houve um esbardalho não planeado. Mas pronto, vamos lá então ver. Ora, eu vou começar, se calhar, pelos fios que eu comprei para completar o Ceramic Mystery Cal. Portanto, eu comprei mais fio Mondin. Ai, eu agora devia ter aberto isto, porque eu agora vou fazer imenso barulho aqui com o papel. Ora, então, aquilo que eu vos tinha falado, quando eu comprei os fios Mondin para fazer as minhas mittens, as minhas meias de Lisboa, na altura ainda eram as meias de Lisboa, o amarelo que eu queria ter comprado era este, não era aquele matizado. Mas na altura este estava esgotado, portanto este é o 115 e eu depois logo ponho o número daquele amarelo. Mas pronto, para terem a noção de que realmente eles são bastante diferentes. Portanto, e como eu nesta gola, na gola Ceramic, quero efetivamente que haja um contraste efetivo, não quero que me aconteça o mesmo que me sucedeu com as luvas, daí eu ter comprado um novelo deste fio. Provavelmente vai-me sobrar bem mais de metade do que aqui está, mas eu tenho dois novelos de Mondin, um em tom de tijolo e um em tom de castanho. Por acaso o castanho até acho que tenho aqui, porque foi a cor que eu estou a utilizar para o cos e as pernas, exatamente. Portanto, o castanho é este, portanto faz um bom contraste, e tenho então um cor de tijolo também de Mondin. Além disso, se não combinar com este castanho e com o tijolo, com o cor de tijolo de Mondin, eu tenho um projeto com umas meias trabalhadas a cores que envolvem azul e vermelho e amarelo. Portanto, não vai ficar sem finalidade. O que sobrar do que gastar com este projeto será para outro projeto que já tenho, inclusivamente na minha queue. E depois comprei então dois novelos de branco de Mondin, porque vai ser... eu estou a planear fazer... Eu ainda não vi as pistas todas, é uma coisa curiosa. Mas eu não vou... uma das coisas que eu decidi é que a minha cor principal, que nesta primeira pista está a ser o branco, não vai ser sempre a minha cor principal ao longo do projeto. Portanto, o que vai acontecer é que eu provavelmente, se calhar na segunda ou terceira pista, vou mudar de cor principal, e a minha cor principal poderá até passar a ser o azul ou até, quem sabe, o amarelo. Não sei ainda, conforme a disposição com que tiver na altura. Portanto, daí eu ter estas cores todas. Ou seja, eu não quero cingir-me única e exclusivamente àquelas três cores, mas são tudo cores na mesma gama. Portanto, amarelo, branco e azul. Porque são as cores que a mim me dizem tudo em relação a azulejos. Eu sei que até há outras cores incorporadas na azulejaria nacional, mas para mim o amarelo, o branco e o azul são as cores que eu associo então ao azulejo. Portanto,
este incremento de acervo, estamos conversadas. Depois vou-vos então mostrar aquilo que eu comprei, que foi mesmo uma Alpaca Party. Eu decidi comprar fios tendo em vista os projetos que tenho na minha queue. Portanto, aqueles projetos que eu quero fazer, que estão logo, se calhar, provavelmente no meu top 10 da queue. E obviamente decidi fazer compras um bocadinho conscientes, não é? Não é só, olha, agora vou comprar porque me apetece. E aproveitei então a Alpaca Party da Drops e fiz uma encomenda então na Sensoku em Espanha, que é normalmente a loja a qual eu costumo recorrer quando quero comprar fios da Drops. E decidi aproveitar para experimentar alguns fios que andava com curiosidade. E atendendo ao facto de que são fios de espessura indicada para estes projetos que eu tenho na minha queue do Ravelry, pronto, digamos que só houve uma compra que eu fiz. Comprei mais ou menos metragem que eu sei que vai dar para fazer um projeto de uma camisola ou de um casaco. Ainda não tenho o projeto definido a 100% para esse fio, mas de certeza absoluta que vou arranjar com bastante facilidade, não é? Portanto, eu vou começar então por esse fio que... Sim, podem começar a... Ora, portanto, comprei então, creio que foram 6, exatamente. 6 novelos de fio Nord, que é Nord Mix. Portanto, ele parece que tem assim uns reflexos. A luz aqui não está... Sim, aqui reproduz mais ou menos, porque se eu aproximar muito ele parece mais claro do que aquilo que é na realidade. Portanto, isto é a cor 9, e este fio é um fio do grupo A. Portanto, na Drops eles classificam os fios de acordo com letras. É para utilizar com agulha de 3 mm e tem 50 gramas e são 170 metros cada novelo. Portanto, e o conteúdo deste fio? Este fio é composto por 45% alpaca, 30% poliamida e 25% lã. Portanto, gosto bastante da cor. Estes é assim um azul esverdeado ou um verde azulado. Tem assim umas cores. Aqui é que vê-se bem, a cor está reproduzida mais fielmente. Portanto, fio Nord, que este é um dos fios que eu queria experimentar. Ele é super, super macio. Este é daqueles que dá mesmo vontade de palpar novelos. Depois veio então um dos fios que eu comprei a pensar, ainda não decidi ao certo qual deles é que vai ser, mas comprei então, que este era um fio que eu estava super curiosa, que é o Soft Tweed. O Soft Tweed comprei 8 novelos, portanto aqui estamos a falar, é do grupo B, portanto eu dá-me a sensação que o Nord é um light fingering, porque lá está, é para agulhas de 3 mm e tem uma tensão de 24 malhas por 32 carreiras, dá 10 cm de tecido. Aqui o Soft Tweed pertence ao grupo B. E aqui estamos a falar de um fio que é para 4 mm, para uma agulha de 4 mm, tem uma tensão de 21 malhas por 28 voltas,
e são novelos de 50 gramas e que têm 130 metros. Portanto, eu diria que isto não é um fingering, mas é já um sport. E o conteúdo é 50% lã, 25% alpaca e 25% viscose. E este é a cor é a 17, que eu adoro, acho o nome muito engraçado, que é, na Seixoku aparecia como tarta de espinacas. Faz-me assim lembrar espinhos, que não é uma coisa propriamente assim, este é bastante macio. Portanto, é este tweed, tem este estilo tweed. Eu, por acaso, é um tipo de fio que eu não tenho muito hábito, nem tenho muito no acervo, estes fios de tweed, porque este até é bastante discreto, se repararem ali as pintarolas. Mas normalmente eu associava aos fios de tweed, os que às vezes via. Os primeiros que comprei foi o Rowan Felted Tweed, porque lá está, tem estas pintarolas assim mais discretas. Mas lembro-me que costumava associar um bocadinho assim, a combinações um bocadinho mais garridas. Portanto, é isso. Aqui neste saco estão estes. E temos outro saco, porque veio uma caixa, literalmente. E aqui temos um que, quando vi isto, comecei-me logo a coçar. Mas eu acho que é efeito de sugestão, porque eu não tenho alergias absolutamente nenhumas a fios. E então o que veio cá para casa foi este Kid Silk Unicolor. Portanto, este é a cor 32, que é uma espécie de um cereja. Este também é do grupo A. Desculpem lá. Este também é do grupo A. Este é para uma agulha de 3,5 mm e tem uma amostra de 23 malhas por 30 voltas. São novelos de 25 gramas e têm 210 metros. E é composto por 75% mohair e 25% seda. Porquê é que eu comprei isto? Pronto, há uma razão, não é? Tem a ver com um dos projetos que eu tenho na minha queue, que provavelmente tinha planeado ainda fazer cast-on este ano, mas que provavelmente já não vou conseguir fazer cast-on este ano, só no próximo ano, e que é um modelo da Melanie Berg, que é o Pink is for Power, que foi um modelo de uma camisola que tem assim que um painel todo trabalhado aqui à frente, e que eu, quando vi a primeira foto do projeto, foi quando a Melanie Berg estava a pedir testers, isto foi para aí em março ou abril, e eu não tive ali no vai não vai para entrar no test NIT, e depois na altura tinha uma série de projetos que queria também terminar. Foi mais ou menos uma situação semelhante. Queria terminar os projetos e achei que não fazia sentido ir-me comprometer com uma coisa que depois eu não ia conseguir cumprir. E então, e ainda bem que não meti nisso, porque eu não ia mesmo conseguir cumprir, e ainda para mais porque não tinha fio para esse projeto. Isto porquê? Porque o projeto é composto por dois fios. Um fio lace e um fio... aliás, são dois fios lace em que um deles é assim, tem que ser assim uma coisa fluffy. Deste género, mohair e coisas do género. E eu, na altura, até pensei, olha, e queria fazer mais ou menos num tom rosa muito semelhante ao modelo original da Melanie Berg. E na altura eu tinha planeado que o fio mohair que ia utilizar era o Aurora da Rosários 4.
Acontece que os fios rosa da Aurora, da paleta de cores do Aurora, não há nenhum que seja dentro desta gama. Há assim um cor de rosa, mas é uma coisa extremamente desmaiada, e depois vai ali para os lilazes e já não é bem aquilo que eu quero. E então eu andei ali uma série de tempo a decidir o que é que fazia, se comprava, se não comprava. Ainda equacionei, em vez de fazer em tons de rosa, fazer em tons de azul, porque a paleta de cores do Aurora tem uns azuis que até são bastante interessantes e eu gosto daquela tonalidade, e então equacionei a hipótese de fazer a camisola em tons de azul e comprar então o outro fio lace na gama dos azuis. Mas depois, entretanto, fui ao Knit with Friends e acabei por encontrar um fio lace lindíssimo do Socam na Troca, que foram duas meadas que eu trouxe de lá e que trouxe exatamente a pensar nesse projeto. Portanto, aí escolhidas as meadas de lace do Socam na Troca, que são na gama dos rosas, e na gama dos rosas quase a puxar para o cereja, não fazia sentido eu estar a comprar a Aurora, porque dentro dos rosas não havia a cor que eu pretendia. Portanto, adiei novamente a decisão da compra, e foi quando batei os olhos no Kid Silk e decidi, pronto, olha, está feito, está, como eu costumo dizer na brincadeira, está adjudicado. E então comprei, são 5 novelos, creio, de Kid Silk. Mas isto, vocês não imaginam, eu nunca tricotei com nada disto. E a ideia de tricotar com isto provoca-me assim algum... não é bem ansiedade, mas é um bocadinho nessa onda. Porque depois eu não me quero enganar, porque eu acho que desmanchar coisas que envolvam este tipo de fio deve ser um perfeito pesadelo. Portanto, Kid Silk. E depois, para terminar, vieram então mais 8 novelos de Softweed, nesta cor fantástica que é o cereja. Portanto, esta é a cor 14, que é o cereja, que, deixem ver onde é que aquilo está, onde é que está aqui a camisola, portanto, estão a ver de onde é que vem, não é? E dá para perceber porque é que eu gosto tanto desta cor. Eu ainda nunca fiz um estudo de cor, não sei se... Eu gosto de me ver com estas cores. Portanto, e para mim, eu descobri recentemente, fiz o teste da Gretchen Rubin sobre as tendências de personalidade, e confirmei aquilo que eu já estava farta de saber, que eu sou rebelde, tenho uma tendência de personalidade de ser rebelde até ao tutano, até me rebelo contra mim própria. Portanto, eu sou muito a pensar que me digam, olha, faz assim, porque isso é logo quase uma caminho andado para que eu não faça exatamente nada assim. Portanto, eu sou fã de quase todas as cores, devem ser poucas as cores que eu não gosto, mas esta é daquelas cores que eu adoro, e gosto de me ver com ela vestida. Acho que sinto-me bem e até acho que me beneficia. Portanto, Softweed cereja, se resultou bem com o Sky, também vai resultar de certeza absoluta com o Softweed. Portanto, ainda não tenho bem a certeza qual é que vou utilizar em qual dos projetos. Portanto, Softweed cereja e tarta de espinacas, que era então o tal fio que na Seixoku não havia todos os novelos do mesmo lote. Portanto, são 8 de cada, 8 de cereja, 8 das tartas de espinaca. E depois, então, para concluir, então, vou mostrar-vos o esbardalho.
Não planeado, mesmo nada planeado. E que, obviamente, só tenho a mim para me culpar, não é? Já que não posso pôr as culpas em mais ninguém. E então, eu hoje de manhã decidi que... Porque assim, vou começar em breve a Cloudsley, finalmente. E cheguei à conclusão que tenho as minhas agulhas de tamanho número 3. Portanto, a culpa é de que não tenho agulhas. A culpa foi essa. E então precisava de agulhas número 3. Para poder tricotar então a minha Cloudsley, porque tenho as outras todas ocupadas. Se calhar porque já tenho projetos a mais nas agulhas, não é? E então, aquilo que começou por ser uma ida só para ir lá comprar agulhas, acabou num esbardalho assim já para o significativo. Pronto. Digamos que vim com a carteira bem mais leve. E então, o que é que eu trouxe de lá? Isto... Também, entretanto, fui à Staples comprar material escolar para o meu filho. E obviamente que, sendo eu uma maluca por bullet journaling bom, como eu ia dizer antes de o meu telefone me cortar o pio, eu fui à Novelos e Novelinhos em Lagoa para efetivamente ir comprar umas agulhas de 3mm. E como eu nestas coisas sou do Piriu, eu trouxe ponteiras de 3mm. As primeiras que escolhi foram estas. Achei super engraçadas porque elas são super curtinhas. Têm... Ora, 12... Tem para aí 8 cm. E depois... Como também tenho umas destas e como gosto bastante delas e só tenho umas, acabei por comprar outras ponteiras destas. Eu como tenho 2 conjuntos intercambiáveis, tenho uma série de cabos. Mas falta-me efetivamente cabos de 60 cm, então trouxe mais um cabo de 60 cm. Entretanto, vi lá estas da Primo. E achei isto super engraçado. Eu ainda não abri, desde que cheguei a casa por acaso, porque tenho andado a fazer uma série de outras coisas. E então, estes são agulhas de 2,5mm e de o cabo de 80 cm. Portanto, eu vou tirá-las aqui, porque eu achei isto o máximo. Elas são feitas... Eu depois estive a ler, antes de, obviamente, as trazer... elas são feitas de onde é que está? Material sintético de alto rendimento com fibras de carbonífero. Portanto, fibra de carbono. E eu não sei se vocês conseguem ver. Depois eu vou tentar tirar uma fotografia. Isto é da marca Primo. E posso-vos já dizer que estou fã do cabo. Não tem memória. É como os da Xiaogu. Ok. Excelente compra. Já vi. Portanto, estas trouxe obviamente para fazer meias, porque agulhas para meias nunca são demais. E depois... eu também ainda não abri, trouxe esta caixinha da DMC. Eu tenho uma outra caixinha que aproveitei de um brinde da Evax. Esta é da DMC. Portanto, eu estou a abrir agora a caixa, aqui, enquanto estou a falar convosco. É da DMC. E tem lá dentro... Ai, ai, ai. E tem lá dentro... Portanto, comprei por causa das ovelhinhas. Havia também em cinzento, mas eu gostei mais da cor de rosa. Sou uma menina de cor de rosas. Portanto, traz uma
uma bitola para agulhas, para o medidor do tamanho da agulha. Eu vou tentar ser rápida. E então traz estes marcadores cá dentro. Portanto, são as ovelhas iguais ao que está na tampa. Portanto, são iguais a estas. E como eu estou a ver que tenho que me despachar porque senão não vou conseguir gravar isto nunca mais e já estou a ficar um bocadinho chateada com o meu telefone, trouxe então este fio da Zackenmeyer. É um fio para meias, é o Color Up, que é Hand Dyed Style Wool Special Edition, e tem assim estas cores, mesmo a chamar o outono. E são 100 gramas, 400 metros e traz... é só de um fio, é só de um cabo. A cor é a 82 e é 75% Virgin Wool, ou seja, lã virgem, e 25% nylon. E depois apaixonei-me por este cinza azulado, azul acinzentado, que é então Regia Alpaca Soft, que é um novelo de 100 gramas e que tem 310 metros, é 62% lã, 23% poliamida e 15% alpaca. E é super, super, super macio. Portanto, eu passei amanhã, uma boa parte, um bocadinho da minha manhã, a palpar novelos e novelinhos. E antes que isto me corte o pio outra vez, obrigada por estarem desse lado e espero que tenham gostado deste episódio bem grande e cheio de cortes. Até à próxima, tchau!